Nós vamos ler 2 Coríntios 10. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada, me mostra em sonho se preciso for. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada, me mostra em sonho se preciso for. Espírito Santo, fale conosco, Pai, nesse momento, através da tua palavra, que possamos ter essas armas, meu Pai, armas da adoração. Quando nós adorarmos ao Senhor, que sejamos verdadeiros, honestos, sinceros, íntegros, mesmo sendo pecadores, meu Pai, porque o Senhor ama aquele que é sincero, coração sincero e quebrantado, o Senhor jamais despreza. Então, meu Deus, que possamos ouvir a tua palavra e te obedecer, em nome de Jesus. Diga assim seja. Amém. Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 10. Olha aqui o tema, pessoal. O nosso tema da mensagem é esse aqui, ó. Armas da adoração. Sabe por quê? Porque enquanto você chora, adore a Deus, porque tem graça para você. É chorando e adorando. Você lembra de Paulo e Silas? Eles não fizeram aquela oração: eu te amarro, espírito maligno. Nada disso, não fizeram nada. A Bíblia diz que eles começaram a fazer uma oração de adoração e começaram a cantar louvores, porque o louvor liberta, o louvor quebra as cadeias, o louvor ele tira angústias, ele tira maus pensamentos, ele tira a aflição. Quando a pessoa começa a louvar a Deus, tanto louvar a Deus fica na mente dela, não fica? Fica na mente, fica na nossa mente uma parte do louvor. Muitas das vezes a pessoa não consegue lembrar da mensagem toda, mas uma parte do louvor, muitas das vezes associada à palavra, ele fica gravado no nosso coração, não é assim? Ele fica gravado, aí você começa a lembrar o que Deus falou, cantando, lembrando, e você adorando, buscando, chorando na presença de Deus, enquanto você semeia, passando as dificuldades. Mas tem graça para você, com certeza, tem poder de Deus, tem unção divina para abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Então esta unção, nesta manhã, quebra todo jugo e abençoa você em nome do Senhor Jesus. Nós determinamos isso pelo poder de Deus aqui hoje. Louvado seja Deus. Então diz assim o texto sagrado, do 3 ao 5, 2 Coríntios capítulo 10, 3. Pode ler? Louvado seja Deus. Diz assim o texto sagrado: porque embora andando na carne, não militamos, militar é lutar, né? Não lutamos segundo a carne. Preste bem atenção. Embora andando na carne, vamos ler aqui comigo, gente, ó. Acompanhe comigo aqui. Andando na carne, ou seja, no corpo mortal, não devemos lutar, né? Não lutamos segundo ela. Segundo ela, o que é isso? Não é pela sabedoria humana, não é pela esperteza, não é por essas coisas que nós temos que lutar. Bispo, mas eu tenho muita experiência, eu sou um cara muito vivido. Mesmo assim, não é por isso que nós temos que caminhar a nossa vida, mas é pelo poder de Deus em nome de Jesus. É pelas armas espirituais que Deus nos dá, que Deus coloca na nossa vida.
Então é certo que quando uma pessoa ela caminha neste mundo lutando segundo o seu próprio conceito, com a força do seu braço, chega um momento que a pessoa acaba desanimando. Lutando com os olhos da fé, a gente já sente vontade de desanimar às vezes, não é verdade? Sim ou não, igreja? Essa é a realidade. Não me diga que não é, porque a realidade é essa. Quem nunca pensou em desistir às vezes de alguma coisa, atira a primeira pedra. Pode atirar aqui em mim, Porque todo mundo já pensou. É uma característica do ser humano, uma característica nossa. Mas nós, quando caminhamos segundo a visão de Deus para a nossa vida, segundo o querer de Deus, nós sentimos tudo isso que nós estamos falando aqui, mas nós não executamos isso porque nós sabemos que a nossa dependência vem de Deus. Nós estamos alicerçados no Senhor. Então, continuando aqui o texto sagrado, já que não é segundo a carne, ele diz assim, ó, versículo 4: porque as armas da nossa milícia elas não são o quê? Elas não são carnais. Diga assim comigo: Senhor, eu creio que eu não devo lutar com armas carnais, mas com armas espirituais, armas do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então veja, as nossas armas, as armas da nossa milícia, da nossa luta, elas não são carnais. Então, olhe bem para cá, irmãos. Se as nossas armas não são carnais, então eu tenho que ter ciência disso. O cristão tem que ter consciência e ciência disso, tem que ter a sua mente focada em Cristo, e estar consciente disso, que ele jamais pode lutar com as armas carnais. Muitas das vezes, como que se manifestam essas armas carnais? O que são essas armas carnais? Armas carnais fez um mal para mim, eu vou me vingar. Me humilhou, eu vou humilhar. Eu estou pensando em fazer isso ou aquilo, eu vou fazer do meu próprio jeito, porque eu sei como fazer. Eu sei como fazer dar certo. Eu sei como proceder. Sim, pode até saber. Pode até já ter dado certo. Porém, as nossas armas que nós temos que usar são armas que Deus coloca em nossas mãos. São armas espirituais, porque essas prevalecem e permanecem. Essas permanecem. Essas prevalecem para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Então que a bênção de Deus, ela possa chegar até a sua vida e ela possa permanecer contigo. Ela possa permanecer, ela possa continuar na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quem quer que a bênção de Deus prevaleça para sempre em sua vida? Deus, Ele quer fazer isso acontecer. Ele quer fazer isso acontecer. As coisas de Deus, para elas permanecerem, para elas darem certo, elas têm que ser executadas de forma espiritual. Eu estava conversando esses dias com um rapaz. Ele é um homem de Deus, grande homem de Deus. Ele é pastor? Não, ele não é pastor. Ele é um membro da igreja, ele ajuda o pastor, é um grande homem de Deus. E ele me contava algo que é uma triste realidade. O cristão, ele não pode ser aquela pessoa que anda fazendo tudo do próprio jeito, porque Deus não habita nas coisas dessa maneira. E ele falou assim: bispo, eu fazia parte de uma igreja, e o meu pastor e o presbítero, tinha muita gente na igreja, graças a Deus, mas eles começaram a se envolver com coisas desse mundo. E eu fiz de tudo para abrir os olhos dele, mas tem pessoas que não aceitam conselhos de ninguém. E eu falei para ele: pastor, eu sei que eu não sou nada, eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, não sou bispo, mas Deus colocou uma palavra aqui na minha boca e eu vou falar para o senhor, mesmo que o senhor não gostar.
a sua vida e a vida do outro, ele falou o nome, eu não lembro agora, do presbítero, não pode continuar dessa maneira, vai atingir a igreja, vai atingir vocês. Vocês têm que caminhar da maneira correta. Mas qual era o proceder deles? Irmãos, eles viviam de troca-troca. E isso não é de Deus. Com negócios de carro. Você ficar um ano com um carro, alguns meses, é uma coisa. É seu, você troca quando você quer. Mas imagine um cara. Imagina o pastor Tony, por exemplo, que é o caso do pastor que ele citou. O pastor Tony está com 2 carros agora. Aí semana que vem ele está com 3. Aí na outra semana ele está com 1. Pegou os 3, trocou em 1. Aí depois ele pegou o outro e fez rolo em outro. Depois fez rolo em 3 motos. Depois pegou aquelas motos que não estavam muito boas, fez rolo com o outro dizendo que estava boa. Quem vive dessa maneira de rolo, de troca-troca, não tem coisa boa por trás. Você concorda que o cristão tem que viver assim, de troca-troca? É errado, não é, pessoal? Alguma coisa de ruim vai estar por trás. Vai acontecer. E aconteceu com esses rapazes. Foi exatamente isso que eu citei para vocês. E o irmão falou assim: pastor, o senhor não pode viver dessa maneira. O senhor pode ficar com o carro alguns meses, trocar por outro, mas quem vive de rolo, Deus não habita e Deus vai cobrar de vocês. Vocês vão ficar sem nenhum. Irmãos, durou 15 dias. O presbítero que tinha 3 carros ficou sem nada, estava a pé. Aí viu o irmão na rua e falou: irmão, você tem uma boca, hein? Falou: não, irmão, foi Deus que falou e você não ouviu. Deus disse que queria abençoar vocês, mas teria que mudar a maneira de vocês viverem a vida de vocês. Porque quem vive dessa forma de troca, de rolo em rolo, engana e é enganado. Porque pega uma coisa ruim de outro e tenta enfiar no outro, passar para o outro. Essa é a realidade, né? Dizendo, garantindo, tá bom, tá, e coloca Deus no meio. Então as nossas armas, irmãos, nossa maneira de viver, de ganhar o nosso pão, de trabalhar, tem que ser segundo os preceitos de Deus. Tem que ser segundo o que Deus coloca no nosso coração. É assim, então eu vou viver dessa maneira. Eu vou caminhar não da maneira que eu acho, mas da maneira que Deus está me instruindo, da maneira que Deus, Ele está falando comigo. Eu tenho que viver a minha vida desse jeito. Há muita gente que, por lutarem dessa maneira, acabam se atrapalhando, acaba se desviando, se envolvendo com as coisas do mundo, e é um crente na igreja que se encontra desviado da presença de Deus, embora dentro da igreja. Então nós temos que viver a nossa vida de acordo com aquilo que é a palavra do Senhor para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Dessa maneira Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar de sobremaneira grandiosa, em nome de Jesus. Sabe por quê? A palavra está dizendo, ainda no versículo 4, quando ele disse: as armas da nossa milícia não são carnais. Lembre que as suas armas não são carnais, não são armas desse mundo, e sim, elas são o quê? Poderosas em Deus para destruir quem? As fortalezas, anulando nós os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência ao Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então temos que levar cativo, como diz o texto do versículo 5, levar cativo o pensamento na obediência a Jesus, que é a palavra de Deus. O que é cativo? É um cativeiro, é uma prisão, não é isso que significa? É uma prisão. Então eu tenho que pegar algo dentro de mim, separar dentro de mim um espaço, pegar o conhecimento de Jesus Cristo, a verdade, e prender dentro de mim.
Prender. Você precisa prender. Deixar a verdade dentro de você, a verdade da palavra de Deus, cativo dentro de você. Para que todos os pensamentos contrários, todas as ideias erradas, elas não consigam atingir você. Dessa forma, você será levado à verdadeira adoração diante de Deus. Porque se não há uma entrega em tudo da nossa vida, não há como também ter uma verdadeira adoração. Se não há uma verdadeira adoração da nossa parte, nós não temos essas armas à nossa disposição. Essas armas se manifestam como a armadura de Deus, de Efésios 6, 10, para frente. O capacete da salvação, a espada da fé, os pés calçados com a preparação do poder de Deus, que é o Evangelho, couraça da justiça. Então isso se manifesta como se manifestou na vida de Paulo e Silas, quando eles manifestavam a sua fé, que já viviam imbuídos dessa confiança, já viviam na certeza de que Deus estava com eles. Irmãos, tenha certeza absoluta que Deus está com você. O Senhor está contigo. O Senhor, Ele é contigo. Mas permaneça firmado naquilo que você aprendeu, a verdade da palavra de Deus, a verdade do Senhor, a verdade de Deus. Continuando aqui o texto sagrado, a Bíblia diz, abra Gênesis aí, capítulo 4, versículo 1. Nós temos a necessidade de adorar a Deus. Há muitas pessoas que não conhecem o Senhor ainda, e elas se embriagam, se drogam, se prostituem, porque elas sentem um vazio dentro delas. E ilusoriamente, por alguns poucos minutos, aquilo preenche a pessoa. Mas só por um momento, e destrói a pessoa, vai destruindo. E esse lugar só quem pode preencher, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Só Ele preenche de verdade. Quando alguém chega até o Senhor Jesus, só não se liberta se não for verdadeiro. Bispo, eu já tentei, já fiz. Não, então você não foi verdadeiro, irmão. Não, mas eu quero. Não, você não foi verdadeira. Não foi verdadeiro, porque a Bíblia diz que até o morto, quando cruzava o caminho de Jesus, ressuscitava. Imagine libertar. Imagine. O meu pai fumou desde os 8 anos de idade. Um ano antes dele falecer, ele faleceu com 64. Faça as contas de quantos anos ele fumou e bebeu. E não era cerveja, não. Era coisa bruta. Era aquela bebida lá do desenho do Pica-Pau que o Zé Curubu bebe, sabe? O caba toma e sai pulando. Era aquela bebida ali. Um gole e 200 cavalos. Então ele era terrível. Dos 8 anos de idade até os 63. Faça as contas de quantos anos ele fumou e bebeu. Isso destruiu a saúde dele. Quantos? 55? 56? Olha aí, 50 e tantos anos. Mas orei por ele, orei. Eu não reclamava com ele para ele não fumar. E eu chegava em casa, aquele fumaceiro lá, meu Deus. Aí eu fumava junto, né? Porque fumava até mais do que ele, né? Porque a fumaça, né? Dizem que a pessoa fuma mais, né? Do que quem está dando os tragos ali. Aí lá atrás a minha mãe, não era aquele cigarro de carteira, era aquele chamado boró, aquele de Arapiraca, né? Fumo de rolo, preto. Meu irmão, você tinha que entrar assim, ó. Não era pela fumaça, é o cheiro dele. A caatinga, né? Como se diz. Entrava assim, ó. Tinha hora que eu entrava para pegar alguma coisa, já saía fora. Só que eu não reclamava com eles. Mas eu orava. Eu orava, orei, muitos e muitos anos, e nada. E eu permanecia ali orando. Minha mãe está viva, ela não fuma faz muitos anos.
Deus libertou ela. Só que antes de libertar ela, libertou o meu pai da bebida. Aí demorou muito tempo, depois libertou do cigarro. Ele falou assim, ó, como é que eu faço para me libertar? Falando para mim, né? E eu falei para ele assim, é só o senhor não querer mais. O senhor disser, não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou fazer isso, nunca mais o senhor vai, porque Jesus vai te libertar. Mas você tem que, eu falei para ele, o senhor tem que querer. O senhor tem que querer. Aí ele perguntou isso, ficou um tempo bebendo, fumando, e eu não falei nada. Aí eu digo, o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está fazendo a obra. E aí, irmão, chegou um tempo que ele bebendo e falando assim, quando eu não quiser mais, eu te largo. Aí colocava lá, aí tomava outro. Eu tomo porque eu quero. Com cigarro a mesma coisa. Meu Deus. Eu ficava pensando, foi pior ou foi melhor? Foi bom que eu falei para ele, né? E aí tinha hora que ele chegava e chamava para colocava eu sentado na perna dele. E aquele bafo, irmãos, olha. E ele falando, olha meu filho, quando eu quiser eu vou largar, porque eu sou maior, como você falou, Jesus vai me libertar, eu sou maior do que isso aqui. E irmãos, toda vez ele falava exatamente o que eu falava. Eu falava, oh meu Deus, faz ele executar, faz ele praticar isso. Aí chegou um dia que ele falou assim, vem cá. Não estava bêbado. A partir de hoje, ó, pegou, jogou a garrafa, quebrou. O nordestino é bruto, né? Não tem conversa não. Pegou, não vou beber mais e colocar. Pegou e pá, estourou a garrafa na parede, quebrou tudo. Não bebo nunca mais na minha vida. Porque maior é Deus. Você falou que Deus ia me libertar, eu acredito. E não estava indo para a igreja ainda. Nem tinha pisado na igreja. Irmãos, nunca mais ele bebeu, acredite. Agora o cigarro ficou ainda uns 2 anos depois disso. E eu permaneci muito feliz na presença de Deus, agradecendo ao Senhor. Porque aquelas armas que Deus colocou nas minhas mãos, estava libertando ele, estava abençoando ele. E ele começou a falar coisas que eu não tinha falado. Muitas coisas boas que eu não tinha falado, Deus estava colocando no coração dele agora. E ele falava, eu sou maior do que tudo isso. Eu sei que quando eu quiser me libertar do cigarro, eu não vou mais fumar, porque eu não sou safado. Falava bem assim, pessoal. E tanta coisa que ele falava, tanta coisa, tanta coisa. Chegou um dia, ele falou assim, olha, aí jogou o cigarro, pegou os outros, rasgou tudo e jogou fora. Nunca mais eu fumo. Aí falou um monte de palavrão lá. Nunca mais eu fumo. E ainda vou para a sua igreja, viu? Eu ainda vou. Eu não tinha chamado ele, nunca chamei. Ele falou assim, ainda vou para a sua igreja. Aí depois de alguns meses, que ele parou de fumar, estava doente antes já. Aí se converteu antes de ir para a igreja. A pastora evangelizou ele, Deus deu oportunidade, ele ouviu a palavra. Aí quando eu cheguei, ele queria que eu orasse para ele se converter, porque meu pai via Deus em mim. Sabe por quê, irmãos? Às vezes quando ele estava sentindo dor de hérnia, a hérnia pulando assim para fora no umbigo, que ele tinha uma, eu cheguei para ele e falei assim, ele blasfemou contra um monte de coisa de Deus, não contra Deus, mas eu falei para ele assim, olha, se eu sou de Deus, a dor vai passar. Eu não vou nem orar, tome, coloque aí no umbigo do Senhor. Quando eu chegar, o Senhor me fale. Irmãos, quando eu cheguei, o homem estava chorando, porque era uma dor insuportável antes, e agora ele estava lá, alegre, feliz da vida, segurando aquele azeite que a gente dá, segurando nas mãos, colocando a mão assim, batendo, fazendo tudo. Olha, meu filho é um santo, Eu falei, não pai, foi Deus, foi Jesus. Jesus que lhe curou, Jesus quem restaurou a sua saúde. Não fui eu não. Deixei bem claro para ele, não fui eu, não tem nada a ver comigo não. Jesus fez isso e vai fazer coisas maiores. Ali ele era tocado, foi sendo tocado até se converter e aceitar Jesus e ser uma bênção na presença de Deus. Então as nossas armas, irmãos, não é você que vai convencer não. Seus filhos, sua família, são as armas da fé, as armas da adoração. Está difícil, permanece adorando. Está difícil, vai dando glória a Deus, porque tem graça de Deus na sua vida, tem presença maravilhosa para te abençoar.
pois Deus é fiel. Deus é fiel. Agora, qual o comportamento que um verdadeiro adorador tem fora da igreja? É um comportamento que outras pessoas são tocadas pelo poder de Deus. Não é uma questão de roupa, não é uma questão de dinheiro ou não, porque nesse tempo eu tinha prego na minha sandália. Era um tempo que quando estourava tinha que colocar um prego ou um parafuso. Se corresse e o prego fizesse assim, entrava no pé ou saía, né? Era dessa maneira. E aonde eu passava, as pessoas pedindo oração, pedindo para orar, porque eu saía do jejum no sábado, eu já ia para alguns lugares. E Deus era tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso, que operava milagres na hora na vida de muitas pessoas. Porque as armas Deus nos deu quando nós adoramos, quando nós buscamos. Deus ele nos blinda, ele coloca em nossas mãos as armas necessárias que são no mundo espiritual, que se iniciam, para nós sermos abençoados e outras pessoas serem abençoadas. É assim que Deus trabalha. Foi Gênesis que eu pedi para abrir? Então é o 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, e ao passo que de Caim sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a você cumpre dominá-lo. É você quem domina. Amém? Quando você está na presença de Deus, Deus tem se agradado de você, Ele te deu essa autoridade de você dominá-lo, dominar os problemas. A Bíblia chega a falar que nós temos o poder de Deus para sujeitar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Nós temos o poder de Deus de tamanha maneira que a bênção de Deus, ela deve se manifestar quando nós determinamos na vida das pessoas ou nas nossas vidas também. Então veja que os dois irmãos, o Caim e o Abel, levaram. Um levou uma oferta, o outro levou o dízimo, primícias. E aqui está, irmãos, o problema de muitas pessoas. Não é que a pessoa não seja de Deus, mas é que tem pessoas que querem ficar, ao invés de dizimar no reino de Deus, querem ficar ofertando. E nós temos falado que pode ser ao contrário, sem problema nenhum, espiritualmente falando. Claro que a vida de cada um de nós fazemos o que nós queremos. Mas se nós fizermos o que nós queremos e acharmos, não vai dar muito certo. Há uma diretriz para nós seguirmos, para nós caminharmos. Veja que quem está no pecado, quando uma pessoa ela é repreendida, ela não gosta, o que acontece com o semblante? O semblante cai. Quando Deus repreendeu o Caim, o semblante dele ficou triste. Só que Deus nunca repreende para o mal, para destruir a pessoa. Deus repreende como pai, sempre para o bem. Às vezes machuca. É como um pastor verdadeiro. Todo pastor verdadeiro, ele não vai deixar a sua ovelha cair no abismo por falta de aviso, não. A ovelha vai cair se ela quiser. Se ela quiser cair. Alguém fez uma pergunta no canal da igreja, numa pregação que nós fomos fazer lá na igreja do Rodrigo, lá do pastor Rodrigo, e alguém falou assim: já que um discípulo não deixa o seu líder, e o pastor deixa a ovelha? Eu falei: não, por quê? Porque o pastor que é pastor,
ele cuida da ovelha para sempre, ele cuida em todas as circunstâncias, a não ser que a ovelha não queira fazer parte do seu rebanho. E aí ela tem o livre-arbítrio para ela procurar o pasto que ela quiser. O pastor que não cuida da sua ovelha, que deixa a sua ovelha, ele não é pastor, ele tem apenas o título de ser um pastor. E a pessoa agradeceu muito e entendeu o que foi falado. Não sei quem foi, está lá o nome, mas eu não conheço. Pode ser alguém que conhece ou não. Mas quando nós somos repreendidos pelo Senhor, quando você for repreendido por Deus, não fique triste, alegre o seu coração, porque tem graça chegando, tem bênção. É momento de refazer o que foi feito. Eu não fiz direito, Senhor. Olha o que Caim poderia ter feito. Deus disse: olha, não é certo que se você fizer da maneira correta, você vai ser aceito? Volta, Caim, faz do jeito certo que eu vou te aceitar. Olha a humildade de Deus, irmãos. Mas ele ficou com raiva, ficou irado, a Bíblia diz, contra o irmão. E tem pessoas que são assim, não é abençoada porque não faz do jeito certo. Por exemplo, nós estamos nesse propósito do dízimo. Para Deus vir te honrar, você tem que fazer do jeito certo. Olha, tem pessoas, tem muita gente dentro de igreja que não é dizimista não. Tem gente que prega o dízimo, mas não é dizimista, que é com os outros dele, não dá. Oxe, não crê, não acredita. Infelizmente tem, irmãos. Tem muita gente assim. A pessoa assim não tem autoridade, nem legalidade, nem para ser abençoada, e nem para abençoar, e nem para falar. Se não é, então não fale. Não pregue isso, não vive. Está certo ou não? Não tá correto sim ou não, igreja? Nós temos que pregar e viver e pregar também. Então nós somos abençoados quando nós fazemos como Abel fez. De todo o coração, aquilo foi uma adoração que ele entregou para Deus. Deus não viu aquilo como um sacrifício, como primícias. Não. Deus viu aquilo como a vida dele entregue no altar, porque era o melhor que ele tinha para fazer por Deus. Tanto é que o irmão pode ter até entregue mais, mas não tinha o mesmo significado que o dele. E aqui está um ensinamento para nós seguirmos, para nós sermos muito abençoados em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então está difícil, está terrível, adore. Deus tem as armas espirituais para você lutar segundo elas. Quem luta segundo as armas de Deus, você vai se levantar, você vai vencer, você vai lutar, você vai vencer, vai dar certo para você, desde que você faça exatamente como o Senhor falou para você fazer. Quando Josafá, vamos encerrar agora em 2 Crônicas 20, versículo 18. Quando Josafá, ele tinha uma situação que ele não podia vencer, ele vai conversar com Deus, vai adorar. O jejum é uma forma de adoração mais poderosa que existe. E, irmãos, por favor, se você tiver dúvida de jejum, venha conversar comigo. Eu vou lhe explicar o jeito correto da Bíblia, porque tem tanto jejum errado que não é jejum. Eu vou fazer um jejum e não vou comer pão. Pelo amor de Deus, isso não é jejum, isso é propósito. Uma vez, eu sempre falo sobre isso, um camarada, há muito tempo atrás, ele pegou quase uma garrafa de café de tão grande que era o copo, uma cuscuzeira cheia de cuscuz, manteiga e house. E irmãos, a gente tinha acabado de descer o monte, saímos do culto e fomos orar a noite inteira no monte. Oramos a noite inteira, paramos um pouco e oramos de novo pelo povo, pela gente. Muitos foram batizados com o Espírito Santo, jovens de fé, só jovens. E ele chegou e fez isso. Deus, bem sério, sério mesmo, era até o líder dos jovens. E nós éramos seus subordinados. E ele falou assim: Deus, eu abro o meu jejum com esse cuscuz ao prato. E o copo de café, meu irmão, acho que era... Aquilo não era um copo, pelo amor de Deus, é tipo um caneco, era uma jarra, sabe, de alumínio. O bicho estava bonito, fumaçando, sabe? Aí, bem sério, jogou um house do lado. Não sei o que significado do house dele, não. Eu não sei. E ele, bem sério, orando a Deus, pediu para a gente orar com ele. Eu fiquei calado, escutando aquilo, sabe, olhando assim, fiquei olhando bem estranho, sabe? Mas eu já sabia que aquilo não estava certo.
Por isso que a gente tem que estar na palavra, para não ser iludido por essas coisas. O cara fez, não, ele é maior do que eu. Se o pastor fez, eu vou fazer também. Não, irmão, não é porque o pastor fez que tu vai fazer, pelo amor de Deus. Calma, espera lá. E aí pega e consagra. Deus, naquela festa eu consagro ao Senhor e abro o meu jejum agora com esse cuscuz, com esse café, com esse house. Aí, rapaz, diga. Aí perguntou assim, vocês querem? Aí teve uns 2 lá que foi comer também, eu também vou. Aí foi lá, e eu digo, não, eu vou dormir, que eu vou para casa que eu vou dormir. Eu fui embora, eu e alguns. Mas aquilo nunca saiu da minha memória. Bispo, tem o jejum de água e pão. Jejum de água e pão. Pão com queijo, pão com presunto, pão com mortadela. Tudo vai pão com mortadela. Põe uns 3 ovinhos ali. Isso, pão com alguma coisa. Tá vendo, pessoal? Não é jejum, né, Deus? Não é jejum, isso é um propósito, né? Eu vou ficar tantos dias sem comer carne. Não é jejum, isso é propósito. Mas Daniel fez isso, mas foi um propósito. Está em Levítico 11. É um propósito. A partir do versículo do capítulo 3 começa a falar obediência. Judeu não podia comer carne de porco. Então ele fez um propósito, vou comer só verdura, igual um vegano, né? Vou comer só coisa vegetal. Aí ele fez esse propósito, Deus honrou ele. Ele não podia comer aquilo. Mas não foi jejum. Não, mas o capítulo 10. No capítulo 10 foi um jejum que ele só parou e não morreu, porque Jesus foi lá. O anjo foi, tocou nele, a Bíblia diz, capítulo 10. Ele não conseguiu se levantar. Depois chega Jesus Cristo, toca na língua, no lábio dele. Aí ele recupera as forças e vai se levantando com a ajuda da mão direita do Senhor. Ali é outro jejum, é o jejum total que Jesus fez, né? Então, se você tem dúvida, não faça na dúvida. Procure os obreiros estão bem instruídos, os pastores. Me procure a pastora, a missionária. Nós vamos lhe instruir e tirar qualquer dúvida. Faça aquilo que é correto. Josafá fez um propósito assim. Ele fez um propósito certo para Deus. A oração poderosa. Um dos propósitos mais violentos que tem contra Satanás é o jejum. Porque ele vai atacar e vai te defender em nome de Jesus. O jejum é você atacando o mal e se defendendo ao mesmo tempo. E a tua carne esmorecendo e o teu espírito reavivando no Senhor. É o poder de Deus que se manifesta. Glória a Deus, amém? É o poder de Deus. Então vai fazer, faz certo. Não é verdade? Não faz de qualquer jeito, não quer passar fome e dificuldade. Vamos ler aqui o livro, né? Em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 2 Crônica, né? Tá bom. 2 Crônica, capítulo 18, capítulo 20, versículo 18. Alguém lê aí? Glória a Deus. Eles se prostraram diante de Deus. Olha, irmãos, se prostraram diante do Senhor no jejum. Isso aqui é um jejum que eles estão fazendo, porque eles disseram assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer nesse momento. Tem dias que são assim, você não sabe, tem nem noção do que você vai fazer. Tem situações que você enfrenta, que a pessoa passa, que a pessoa nem sabe como vai resolver. Mas quando você é um adorador, está na festa, no espírito, propósito com Deus, você vai falar com Deus, você vai se prostrar, e Deus vai mostrar a solução para o problema, vai dar um escape, uma saída para você, vai te abençoar de forma extraordinária, em nome do nosso Senhor Jesus. O próximo versículo, diz aqui, dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, em voz sobremaneira, que é voz alta. Eles começaram a louvar, irmãos, de todo o coração. Está difícil, mas nós estamos adorando. Não foi isso que Paulo e Silas fez? Paulo e Silas fizeram isso, não foi? Vamos adorar, porque a saída é essa. A saída é essa. Então, quando você adora, através da tua adoração, Deus, Ele te arma, Deus, Ele te blinda,
Deus, Ele te abençoa, Ele te fortalece, Ele faz que você seja uma bênção em nome de Jesus, igreja. Pois Ele é fiel. Ele é maravilhoso, glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Amém, glória a Deus. Os irmãos que vão se batizar, se você vai trocar de roupa, já pode se preparar. Tem banheiro lá na escolinha, tá? Tem um trocador ali também que pode ser usado. A Maria vai passar batas para vocês, tá? Então já pode ir lá para trás. Pessoal que vai se batizar, receba a bata primeiro. Dá a bata aí para ele, tá, Júlio? Vamos adorar o Senhor, igreja. Vamos adorar. Louvado seja Deus. Fique de pé, por favor. Vamos esticar um pouco em nome de Jesus. Vamos adorar a presença de Deus. Aleluia. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a noite consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou é adorar acima de tudo. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Levante as suas mãos, igreja viva.